Seja bem-vindo ao treinamento de ferramentas manuais para serviços elétricos. A partir de agora, nós vamos tratar de assuntos de segurança do trabalho, trabalhando com ferramentas manuais, ou tudo voltado para serviços elétricos. Então peço que você posicione em um lugar silencioso e tranquilo para que você tenha a atenção totalmente voltada para essa informação, ou melhor, para essa instrução que vai ser muito importante. Bom, me apresentando, Meu nome é Raul Souza, sou instrutor especialista em saúde e segurança do trabalho, sou credenciado pelo Ministério do Trabalho para ministrar treinamentos de saúde e segurança do trabalho. E para a gente começar, peço que acompanhe aí a nossa apresentação em slide. Qualquer dúvida posterior aí é só fazer o contato comigo, que eu esclarecerei todas as dúvidas. Então vamos lá. Ferramentas elétricas de eletricista. Como escolher? Já começa aí com uma pergunta, E o que devemos considerar na hora de escolher as ferramentas manuais para eletricista? Você sabe? Responde aí então. Bom, devemos considerar primeiramente a segurança. Essa ferramenta, ou melhor, essas ferramentas precisam ser seguras para a atividade. No texto a seguir, nós vamos entender aí as características da ferramenta para ela ser segura. Vamos lá. Para isso, devemos usar ferramentas isoladas, isso mesmo. São consideradas todas as ferramentas manuais que, em seu processo de fabricação, considera-se a aplicação de material isolante na área de contato da mesma com a mão do usuário, apto a não proporcionar condução de eletricidade e, consequentemente, choque elétrico. Então, para a gente entender o texto aí, uma ferramenta manual adequada para eletricista, seguindo aí os padrões aí embaixo aí da NR10, seria uma ferramenta que ela não vai conduzir eletricidade, não vai ter o risco de choque elétrico para o eletricista. Então essa ferramenta ela precisa estar totalmente isolada nas partes onde existe a possibilidade de contato das mãos com o eletricista na ferramenta. Então é muito importante esse isolamento em toda a parte da ferramenta manual. Vamos entender agora as principais causas aí de acidente, com ferramentas manuais. Primeiro item que eu destaco nesse slide: falha na qualidade do material ou má seleção. Importantíssimo a gente, na hora de escolher as ferramentas manuais aí para trabalho com serviços elétricos, fazer a aquisição de uma ferramenta de boa qualidade, de uma marca conhecida que a gente já está acostumado a trabalhar, e também uma ferramenta adequada para aquele tipo de serviço ou atividade. Vamos entender um pouco aí no texto a seguir. Toda ferramenta deve ser cuidadosamente inspecionada antes do uso. A responsabilidade é do trabalhador, o qual deve conhecer perfeitamente a ferramenta que irá manusear e identificar prontamente problemas que possam impedir a sua utilização e segregar as ferramentas defeituosas devido ao desgaste natural pelo uso. Então o texto explicou o seguinte: a responsabilidade é totalmente do funcionário que vai utilizar aquela ferramenta. Uma vez que a empresa fez a aquisição de uma ferramenta, o funcionário, na hora de utilizar aquela ferramenta, ele precisa inspecionar antes de tudo. Então vai iniciar a atividade, antes do início, pega a sua ferramenta manual, a chave de fenda, o alicate, a faca lá do eletricista, confere se essa ferramenta tem o isolamento, se ele está adequado, livre de rachaduras, trincas, furos. Confere se a ferramenta, no caso do alicate, está amolada, afiada. No caso da chave de fenda, se a fenda dela lá, o encaixe dela está bom, o cabo, o punho. Então confere a ferramenta para que depois não tenha surpresas e acabe ocorrendo um acidente. E a responsabilidade é do operador, ou seja, do funcionário que vai manusear, já que é ele que vai correr esse risco aí de sofrer um acidente com a ferramenta.
Vamos a mais causas aí de acidente, né? Inadequação para a atividade. No texto a seguir fala que o trabalhador deve analisar cuidadosamente o serviço ou tarefa a ser executado e utilizar a ferramenta adequada de forma a evitar improvisos. Deve também verificar a posição e movimento de operação e os EPIs e EPCs recomendados. Aí vocês podem observar na ilustração gambiarras, né, improvisos. Então, se a ferramenta está com defeito, eu preciso mandar ela, enviar ela para manutenção ou descartar essa ferramenta. Se já não tiver mais como, se não for possível manutenção ou não tiver mais como dar manutenção, eu preciso descartar ou manutenção. Agora, improvisar, né, por exemplo, acontece muito com as chaves, né? Você precisa fazer uma força maior com a chave, vai lá, encaixa um tubo na chave, faz uma alavanca. Né? Se a chave não vai ter aquele torque necessário para aquele tipo de serviço, então não seria o ideal utilizar. Uso incorreto ou falta de habilidade. No texto a seguir, vamos entender aí, que usuários devem conhecer as instruções adequadas relacionadas com a operação, funcionamento e finalidades de cada tipo de ferramenta. Ou seja, né, devem existir procedimentos, né, na empresa onde nós trabalhamos ou no cliente onde nós vamos atuar, vão existir procedimentos lá, instruções operacionais próprias para utilizar as ferramentas. Então, na instrução vai estar lá qual ferramenta é adequada e própria para cada tipo de atividade. E para cada tipo de atividade vai ter uma ferramenta adequada que vai funcionar de acordo com aquele tipo de serviço. E eu não posso alterar também a funcionalidade da ferramenta. Se eu tenho um alicate, eu vou usar o alicate para os serviços que cabe o alicate. Eu não vou usar o alicate para eu desparafusar, para eu fazer outras coisas que não é a função do alicate. Eu tenho lá uma chave de fenda. Eu não vou usar uma chave de fenda como para fazer força de alavanca, como um pé de cabra, por exemplo. Então eu não posso distorcer a funcionalidade das ferramentas manuais. Elas foram projetadas para aquele fim. Então eu devo usá-las para aquele fim no qual elas foram projetadas. Sem gambiarra, sem improviso, sem inadequações, tudo isso aí pode gerar acidente. Vamos aí às orientações gerais, né? Vamos acompanhar o texto. Nunca altere as características originais das ferramentas. Está falando aí de gambiarra. Seguindo o texto, pois poderá acarretar falhas no seu desempenho e isto implicará na perda da garantia, além de apresentar riscos de acidente. Na imagem, a imagem abaixo aí, o cara pegou uma chave de grifo, transformou numa chave catraca e também um martelo. Que engenhoca, né? A gente vê muito isso aí no meio operacional, né, nas empresas aí, né, às vezes a falta de um equipamento ou para facilitar o trabalho acabam transformando aí as ferramentas, uma ferramenta se transforma numa ferramenta, vamos dizer assim, polivalente. Ela tem várias funções. Então, o fabricante ele não fez essa ferramenta com esse objetivo. Então, a gente não pode alterar. Para isso, no mercado existem ferramentas aí com várias funções. Eu não posso ali soldar uma ferramenta na outra e transformar. Esse exemplo aí da chave de grifo que virou chave catraca, que virou martelo. Então, eu tenho uma chave de grifo que virou um martelo. Eu vou bater esse martelo. Essa solda pode arrebentar, o aço pode projetar aí no braço, nos olhos e acarretar um acidente. Então, a fim de evitar acidente, a gente não vai fazer gambiarra, improviso, alterar as ferramentas. E o próximo texto aí, substitua imediatamente a ferramenta que apresentar ruptura, trinca ou desgaste excessivo. Aí mostra aí o alicate, né, no desenho abaixo aí, com o alicate quebrado, né, é hora de trocar.
É comum, às vezes, a gente vai usar um martelo, uma marreta, aí tá aquela trinca lá no cabo de madeira. Aí pega, amarra o arame, enrola ele com arame e continua usando. Aí a cabeça do martelo lá